Olá, você assinante da Cruzoé, muito bem-vindos. Esse é o Cruzoé Entrevistas. Meu nome é Gui Mendes, repórter da revista. E na semana onde a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e seus familiares no aeroporto de Roma, sem indiciar nenhum dos nomes envolvidos, também ficou evidente uma violação por parte da Polícia Federal nas comunicações entre os advogados e alguns desses acusados, né? Um trecho da conversa e uma orientação do advogado acabou aparecendo dentro de uma parte do relatório final da PF. E isso, além de uma violação grave ao trabalho da advocacia, mereceu uma ação do STF para retirada desses documentos ou desses trechos, assim como uma defesa maior da OAB em relação ao trabalho da advocacia. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou no Cruzoé Entrevistas essa semana o advogado Ralph Totma Filho, que é o representante legal de alguns dos acusados pela agressão, suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes em Roma. Dr. Ralph, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde pela oportunidade. Sou eu quem agradeço. Excelente. Dr. Ralph, a primeira dúvida que a gente tem eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como foi ter descoberto que a comunicação entre o senhor e os seus clientes tinha aparecido dentro de um relatório da Polícia Federal. Qual foi a primeira sensação, né? Qual foi a primeira conclusão que você teve ao ver isso? E se é a primeira vez que você vê isso acontecendo em algum caso seu? De fato, em caso nosso, foi a primeira vez que nos deparamos com uma situação desagradável como essa, né? Realmente, nós estamos ali às vésperas do início do julgamento dos recursos da defesa e recursos do Ministério Público Federal, relativamente ao acesso às imagens. Então, esse relatório, que ele chega exatamente às vésperas do início desse julgamento, para, em síntese, dizer o seguinte: olha, do que apuramos, eventualmente há uma injúria real, e essa injúria real, cujo apenamento o coloca dentre aqueles crimes de menor potencial ofensivo, não possibilita apuração aqui no Brasil. Então, dizendo mais ou menos em síntese que o caso estaria finalizado e sem muito para onde ir. Em tese, sugerindo até o arquivamento. Quando da análise desse relatório, aí sim foi um choque quando me deparei com mensagens trocadas com o meu cliente por WhatsApp, exatamente no dia seguinte aos fatos, quando ele pela primeira vez me procurou. É evidente que é muito desagradável, porque é uma conversa particular, é uma conversa profissional, é uma conversa restrita. E o que o delegado fez é o mesmo que você colocar uma escuta telefônica num ambiente sem que exista autorização e justificativa para tanto. Então, é claro que é algo muito desagradável, é uma violação grave, inclusive prevista na lei de crime de abuso de autoridade. No artigo 25 está lá que, se for obtida a prova por meio ilícito, se comete crime, se tipifica essa conduta, não é? E, no nosso sentido, foi bem o que aconteceu. Então, realmente, foi algo que nos chocou. Num primeiro momento, decidimos fazer uma solicitação imediata ao relator para retirar desse material, mas, ao mesmo passo, a imprensa, pelo fato de o procedimento estar sem sigilo, tomou conhecimento dessa conversa e acabou divulgando, e isso chegou até a OAB, e a OAB espontaneamente se colocou no caso, nos procurou, e também, no próprio final de semana, já direcionou um requerimento ao ministro relator. E também, segundo informações que eu tive,
representou contra o delegado da Polícia Federal, junto à Procuradoria-Geral da República, pedindo providências com relação a essa violação, que é muito grave. Excelente. Dr. Ralph, você chegou a falar em algumas entrevistas e inclusive aqui em matérias que nós, no Antagonistas, publicamos, que o objetivo da Polícia Federal, ao revelar que houve essa conversa e ao revelar trechos da sua comunicação com o cliente, que o objetivo seria de desmoralizar a defesa. Eu queria que o senhor aprofundasse nisso. O que levou o senhor a acreditar que esse é um comportamento da Polícia Federal e, principalmente, o senhor acredita que esse é um comportamento enraizado nos serviços de investigação brasileiros? Olha, eu não posso dizer que seja um procedimento rotineiro, até pelo fato de que foi a primeira vez que vivenciei isso em 31 anos de exercício ininterrupto da advocacia criminal. Evidentemente que já tomei conhecimento de outras situações em outras causas, mas situações muito pontuais, não como algo frequente. Quando eu fiz essa colocação, eu fiz ela pelo seguinte: primeiro, é importante a gente entender o momento em que ocorreu esse diálogo com o meu cliente. Esse diálogo ele se deu logo no início, foi o primeiro contato que eu tive com ele, e naquele momento a imprensa não tinha clareza ainda sobre os fatos. E os meus clientes, de certa forma, foram bastante expostos. Por quê? Porque a imprensa recebeu uma versão sobre os fatos, versão essa provavelmente passada pela Polícia Federal, mas uma versão que, no nosso sentir, não dizia respeito à realidade, à verdade. Então, nós tivemos muita dificuldade, no primeiro momento, de estar explicando o que, de fato, teria acontecido. Que não era digamos assim, uma discussão com conotação política, que, na verdade, tudo não passou de uma discussão por espaço em uma sala VIP. Os meus clientes pretendiam entrar e ficar dentro dessa sala VIP e foram comunicados de que não havia lugar. Era uma pessoa idosa, ao mesmo tempo também 2 crianças de colo. E, ato contínuo, eles presenciaram o ministro Alexandre ingressando com algumas pessoas, imediatamente a saída deles ali, praticamente, do balcão. E isso gerou inconformação, indignação, e foi isso que houve. Não havia ali nenhum manifesto de ordem política contra eleições ou o que quer que fosse. Então, nesse primeiro momento, a imprensa enxergava ali como um ato político, como um ato de agressão a um menor, inclusive um jornal de grande reputação fez uma charge colocando uma criança, como se tivesse sido até uma criança agredida, cujo óculos teria voado e caído ao chão. E aí meu cliente perguntou: olha, estou sendo procurado pela imprensa, o que eu faço? E a minha sugestão foi: olha, não converse, porque nesse momento qualquer coisa que você diga pode ser distorcida. Então, aí eu acho que quando o delegado fez questão de colocar, por exemplo, esse trecho da minha fala, talvez fosse com o intuito de querer me indispor perante a imprensa, que nesse caso teve um papel muito importante. Muito importante porque foi persistente na busca de esclarecimentos. E acredito que agora veja que, na verdade, a história, toda a imprensa percebeu que toda a história é bem diferente daquela contada no início, não é? E também ali há conversas que envolvem estratégia, mas uma estratégia inicial. Eu apenas solicitei ao meu cliente que me enviasse um relatório sobre os fatos, e o que é normal, até para que eu pudesse me inteirar. Então, houve foi um ato realmente de deslealdade e, evidentemente, que direcionado à defesa.
Muito provavelmente porque talvez essa mesma defesa tenha desagradado muito a essa autoridade policial, porque brigou, lutou de sorte a que a verdade viesse à tona. E nós acreditamos que isso de fato acabou acontecendo. Uhum. Dr. Ralph, quando o senhor falou sobre o papel da OAB, que ingressou com uma ação é, junto ao STF e, segundo informações suas, também ingressou com ação contra o delegado responsável pelo vazamento da comunicação, isso mostra uma preocupação da classe com uma premissa básica do exercício da profissão, que é a inviolabilidade da comunicação que vocês têm com os seus clientes. Há também questões de inviolabilidade do ambiente de trabalho, da mesma maneira que mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia são coisas muito mais exclusivas e complexas de acontecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a defesa desse princípio da inviolabilidade da comunicação, se o senhor acredita que no Brasil esse princípio ele está em risco, ou se há um combate para que ele não pereça contra possíveis abusos de autoridade. Eu acho que quando ocorreu essa violação de uma prerrogativa do advogado, ela não atinge apenas o profissional vinculado ao fato específico, né? Ela atinge toda a classe dos advogados. Por isso, uma reação tão forte por parte da OAB, que contou com a assinatura de 27 dos presidentes estaduais. Todos os presidentes estaduais assinaram esse documento conjuntamente com o presidente. Ou seja, toda a classe ficou indignada com a violação à vida. Por quê? Porque todos foram desrespeitados. Mas esse sigilo, ele não existe em proteção apenas do advogado, ele existe em proteção do cliente, em proteção da sociedade. É a mesma coisa que nós falamos do sigilo médico. O paciente, ele tem que ter toda a liberdade e segurança para conversar com o médico, da mesma forma que o cliente com o seu advogado. Então, é uma conversa realmente que tem que ter toda a proteção. Evidentemente que há uma exceção. Se o advogado estiver atuando de forma ilícita, o que longe está de ser o caso, não é? Aí sim poderia se justificar a violação. Mas do jeito como ela foi feita, ela foi extremamente desrespeitosa, infeliz. E, claro, não podemos dizer que foi um ato impensado, um ato ingênuo do delegado da Polícia Federal, principalmente se tratando de um delegado tão experiente, que atua há tanto tempo e que está atuando, inclusive, em situações bastante delicadas, vinculadas ao 8 de janeiro. E, na verdade, eu entendo até que esse delegado sequer poderia também estar atuando nesse caso, porque houve uma distribuição equivocada do procedimento. O procedimento foi vinculado às investigações do dia 8 de janeiro, sendo que não existe qualquer conexão com esses fatos. Também levantamos isso no procedimento, no inquérito, mas infelizmente ainda não tivemos apreciação desse ponto por parte do ministro relator. Então, o sigilo tem sim que ser preservado e qualquer violação merece a repulsa imediata de toda a classe dos advogados. Uhum. Excelente. Dr. Ralph, a gente grava essa entrevista agora, na quarta-feira, horas antes da gente entrar aqui no estúdio para conversar. O caso ainda segue em discussão no Supremo Tribunal Federal e mais cedo o ministro Gilmar Mendes ele votou contra a possibilidade da defesa ter acesso ao vídeo que foi enviado desde Roma, com as imagens que poderiam elucidar a questão. O senhor acredita que
a publicação desse vídeo, ou pelo menos o acesso deles à defesa, ajudaria a resolver esse caso de uma vez por todas, a formação da opinião pública, a formação da defesa? Como é que o senhor avalia essa decisão do STF, ou a tentativa de decisão do STF em publicar ou não, ou tornar público ou não esse vídeo? Sim, aí a gente tem, no meu sentido, mais uma grave violação a uma outra prerrogativa dos advogados. E uma prerrogativa que também não defende, não é do interesse exclusivo do advogado, mas é do interesse de todo aquele que se vê investigado ou se vê processado. É o direito de acesso às provas. Se nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, nada mais lícito e correto do que o advogado ter pleno acesso a todas as provas. E, no caso, nós não estamos falando de uma prova qualquer. Nós estamos falando da principal prova. Porque as versões são contraditórias. São pessoas dizendo, são pessoas interessadas de um lado e de outro. Mas as imagens são isentas. Elas revelam o que de fato aconteceu. Infelizmente, sem áudio, mas as imagens esclarecem muito. Toda a dinâmica havida ali, em frente àquela sala VIP, naquela área restrita do aeroporto, foi registrada. Então, como se negar à defesa uma cópia desse material para que ele possa ser analisado por um técnico, por um perito, por um expert, para que ele possa fazer uma avaliação de cada momento, mostrando onde estava cada um no início, durante os fatos, qual foi a participação deles. Então, os meus clientes trazem uma versão sobre os fatos que eu não pude demonstrar. Por que não pude demonstrar? Porque me foi sonegado o direito de ter uma cópia. Disseram o seguinte: não, o senhor pode assistir, mas de que vale eu ir lá a uma sala do cartório e assistir ao vídeo se eu não vou poder sequer fazer uso disso? Sem uma cópia, sem poder filmar ou fotografar, e na decisão isso está vedado, como é que eu vou peticionar mostrando, olha, tá vendo aqui? Olha o meu cliente sendo agredido. E o meu cliente diz que foi agredido. Mas esse direito não me é dado. Exatamente por quê? Porque estão impondo um cerceamento contrário a tudo que o tribunal sempre decidiu. É um direito assegurado por súmula, é um direito assegurado por lei federal. E por que, nesse caso, essa exceção? Qual a preocupação com a divulgação dessas imagens? Com todo respeito à decisão do ministro relator, o ministro Dias Toffoli, não justifica o sigilo à parte, ao advogado, sob o pretexto de que a divulgação poderia estar expondo terceiros, expondo crianças, expondo aqueles que passavam ali pelo local. Por que não tem pertinência? Porque a Polícia Federal pegou essas imagens, manipulou essas imagens, escolheu aquelas que seriam, no seu sentir, mais interessantes e fez um parecer com inúmeras imagens, com inúmeras fotografias em que aparecem crianças, em que aparecem terceiros, em que aparecem as partes. E, curiosamente, quando faz a juntada desse documento, é retirado o sigilo dos autos, que até então eram sigilosos, protegidos. Fica a impressão de que esse sigilo saiu para que esse documento pudesse ir a público. Mas aí, quando a defesa pede, solicita essas mesmas imagens
para poder também delas dispor e fazer o seu trabalho, isso é negado. E pior, o próprio Ministério Público também cerceado no seu direito. Eu pergunto, como poderá o Ministério Público se manifestar nesse caso sem ter acesso a essas imagens? Como Excelente. pode a Procuradoria oferecer uma acusação contra alguém se não teve acesso à íntegra das imagens, se não pôde dispor delas? Então, realmente é um tratamento extraordinário, é um tratamento diferenciado, que não se justifica, com todo respeito à decisão do ministro, que tomei conhecimento também faz pouco, foi acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes, que também, por quem também tenho grande estima e admiração. Mas a impressão que fica é que, por envolver alguém da casa, está se dando um tratamento diferenciado, o que é inaceitável, principalmente ao se considerar que todos são iguais perante a lei. Excelente. Eu queria agradecer demais a participação do Dr. Ralph Tortman Filho, advogado de alguns dos acusados no caso da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes em Roma. Dr. Ralph, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Eu sou Gui Mendes, repórter da Cruzoé, e nós voltamos com o Cruzoé Entrevistas na próxima semana.